nossa aula de número 21 e na aula de hoje nós iremos resolver o exercício 24 da aula passada utilizando aí o Excel. Vamos lá? Encontrar valores de tempo e temperatura para produzir uma resposta máxima em gramas de um produto. Então, nós temos um reator, uma reação de A dando B, e eu quero maximizar a produção de B. E eu estou, então, estudando o efeito do tempo dessa reação e da temperatura sobre essa produção aí desse produto B. Nós temos aqui, então, o nosso planejamento nas variáveis originais e na forma codificada. Aqui nós temos o Y, que são as nossas respostas. Então, vamos levar esses dados aqui para o Excel. Essa nossa planilha, ela está como um anexo da nossa aula. É só você baixar para poder editar. Inicialmente, nós iremos obter o modelo, ou seja, nós vamos fazer uma regressão múltipla e encontrar, então, os parâmetros que multiplicam cada um dos termos que vão estar no nosso modelo. Vamos propor, então, inicialmente, um modelo na forma quadrática, certo? Então, aqui temos a nossa resposta y, temos aqui, então, as duas variáveis x1 e x2, tá? x1 é relativo ao tempo e x2 é relativo à temperatura. Nesse meu modelo, eu quero levar em conta os termos lineares, os termos quadráticos e os termos de interação. Aqui está, então, para nós, já calculei quem são os termos quadráticos, é só você levar x1 ao quadrado, como nós já fizemos nas outras aulas, tá? Calculei, então, o termo quadrado de x1, de x2 e calculei o x1 e x2. Vou fazer a regressão aqui, pessoal, já de uma forma direta. Vamos lá, então, em dados, análise de dados, regressão. Damos um OK. Precisamos marcar quem é a resposta, que é o y. E y aqui será uma função dos termos lineares, quadráticos e de interação. Relembrando aí que eu estou pegando a primeira linha dos rótulos e vou escrever isso numa nova planilha que eu vou chamar então de y completo. Afinal de contas, pessoal, para fazer a otimização, nós vamos partir do modelo completo, certo? Pedi aqui também para que ele desse para nós os resíduos dessa nossa regressão. Vou dar um OK. Temos aqui então um resumo dos nossos resultados. Ele me deu aí um R quadrado, né, de quase 89, ou seja, quase 0,89, certo? Poderia ser melhor, né? Mas ainda é um valor razoável. Temos aqui, então, nosso quadro de ANOVA e temos aqui a parte que mais nos interessa, né? Que é a questão aí dos nossos coeficientes. Nós podemos olhar pelo valor do P, que apenas esse termo do x2 quadrático é que não é significativo. Todas as outras respostas são significativas. Mas para facilitar os nossos cálculos de otimização na forma matricial, nós iremos trabalhar com o modelo completo. Então, o meu modelo ele pode ser escrito dessa forma, tá? Em que eu tenho o meu termo da interseção, menos 1,38, o 0,36, menos 2,14, 3,09, que multiplica x2 quadrado, e o termo de interação aí que nós aproximamos aí para 0,88, certo? Então, a partir desse modelo completo, nós iremos trabalhar com a parte da otimização. Nós já sabemos, então, como escrever o vetor B e escrever também a matriz B correspondente a esses parâmetros aqui do termo quadrático. Montei essa aba, que está aqui escrito como otimização, tá? Em que aqui, a primeira coisa, nós vamos calcular o ponto estacionário. Para isso, tá aqui, então, pessoal, a nossa matriz B, que corresponde aí, ó, aos termos quadráticos e os dois de interação do nosso modelo, certo? Então, nós precisamos agora, primeiro, para encontrar o ponto estacionário, que é esse, x0, nós precisamos da inversa de B e depois multiplicar essa inversa pelo vetor B. Tá? Então, vamos calcular primeiro a inversa de B. A inversa de uma matriz 2 por 2 continua sendo uma matriz 2 por 2. Então, você vai selecionar o espaço de uma matriz 2 por 2, segurar o FN, apertar F2, colocar igual matriz ponto inverso e selecionar essa matriz. Não aperte o Enter ainda, tá? Vamos lá, segura Ctrl, Shift
e então aperto o Enter. Dessa forma, ó, temos aí a inversa da nossa matriz B. Então, vamos lá. Vamos calcular agora quem é o x no ponto estacionário. Então, uma matriz de 2 por 2 vezes um vetor de 2 por 1 vai me dar um vetor de 2 por 1. Então, selecionei aqui o correspondente a 2 por 1, aperto o Fn, F2 e escrevo ó, menos meio vezes matriz ponto multi de quem? A inversa de B, ponto e vírgula, seleciono o Bzinho, fecho parênteses, não dá Enter, seguro então Ctrl, Shift, Enter. E ele calculou aí para nós quem é o valor de x1 e de x2 no ponto estacionário. Agora, podemos calcular quem é a resposta no ponto estacionário. Vou colocar para nós aqui o modelo. Certo? E aí, com isso, a gente pode, então, clicar aqui e escrever esse modelo usando, então, os valores de x1 no ponto estacionário e os valores de x2, certo? Então, é só digitar essa equação, nós vamos obter aí 90,64, que é o valor máximo de gramas que nós vamos conseguir obter. Com esses dados, nós já podemos, por exemplo, obter quem é o tempo e a temperatura no ponto estacionário. É só a gente utilizar as nossas equações de codificação. Então, isolando aqui o tempo, o que a gente pode dizer? Que é igual ao x1 vezes 10 minutos mais 90. E que a temperatura é igual a x2 vezes 5 mais 145. Encontramos aí o tempo e a temperatura que vão nos fornecer, então, aí uma produção de 90,6 gramas do meu produto. Precisamos também escrever o nosso modelo na forma canônica. Para isso, precisamos calcular os autovalores, porque também é através deles que nós temos certeza se esse ponto é de mínimo, de máximo ou de célula, certo? Então, a gente vai fazer o determinante de B menos lambda I, que vai dar essa relação. Ok? Então, eu preciso fazer essa multiplicação e eu vou chegar numa equação quadrática normal, em que eu tenho um ax ao quadrado mais um bx mais um c, certo? Então, vamos lá. Ó, eu vou calcular aqui com vocês para a gente poder fazer, então, esse cálculo. Vou começar pelo termo quadrático, que vai vir quando eu multiplicar o menos lambda com o menos lambda, ele vai dar mais lambda. Então, o meu A vale 1, certo? Olha que interessante também. Então, se eu pego menos 2,14 e multiplico por esse menos lambda aqui, ó, menos com menos, mais 2,14. Então, é mais 2,14 lambda. E quando eu faço a multiplicação desse menos lambda com esse aqui, menos 3,09, também vai dar mais 3,09. Então, na verdade, o B vale, então, 2,14 mais o 3,09. Então, vamos lá. Qual é a nossa fonte de termos algébricos? Quando eu multiplico esse valor por esse, tá? Então, menos com menos vai dar mais. Então, é 2,14 vezes o 3,09, certo? E quando eu fizer, então, esse termo vezes esse, menos esse vezes esse termo aqui vai aparecer, ó. Isso aqui vezes aqui vai dar mais, mas o menos da equação vai dar menos o 2,44 elevado ao quadrado. Certo? Que aí dá o 0,66. Aqui eu simplesmente coloquei a fórmula de Bhaskara, certo? Então, eu tenho mais primeiro e depois o menos, certo? Então, o lambda 1 corresponde, vou até colocar aqui, ao mais, e o lambda 2 corresponde ao menos, certo? Então, ó, o primeiro lambda 1 é o B mais a raiz de B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Então, fazendo, então, isso tudo mais e o outro termo menos, a gente obtém as duas raízes aí, o lambda 1 e o lambda 2. Olha que interessante. Ambos os lambdas são o quê, pessoal? Menores do que zero. Isso significa que, então, que ele é um ponto de máximo, certo? Então, já sabemos aí também caracterizar o nosso ponto de máximo.
Então, é isso. Nós saímos de um planejamento em que a gente tinha todos os experimentos, fizemos os experimentos, obtivemos um modelo, certo? E a partir desse modelo, nós reescrevemos esse modelo na forma canônica e também calculamos aí quem é o ponto estacionário, ou seja, o ponto ótimo que eu consigo aí maximizar a produção desse produto B. Esse, então, é um exemplo de planejamento composto central rotacional. No entanto, é mais indicado que nós trabalhemos com planejamentos compostos centrais que sejam ortogonais. Afinal de contas, se eu fosse fazer aquela multiplicação da x transposta x vezes y vezes o x transposto, a gente não ia conseguir, então, obter matrizes diagonais e não ia conseguir fazer essa multiplicação, certo? Então, o adequado seria trabalhar com esses planejamentos aí na forma ortogonal. Bem, nas próximas aulas, nós iremos apresentar para vocês alguns estudos de caso a caso, de planejamentos compostos centrais, de exemplos de estudos de pesquisa que utilizaram esse tipo de planejamento para poder otimizar um determinado processo. Bem, essa foi então a nossa aula de número 21. Te vejo então na próxima aula.